tudo bem com vocês? O meu nome é Maurício Aguiar e agora nós vamos passar alguns minutos juntos conversando sobre a aplicação da PNL ou Programação Neurolinguística ao contexto de vendas. Na primeira fita, nós vamos ver juntos o que é a PNL, numa definição breve, e como você vai ser capaz de entrar em sintonia com o seu cliente. Já na segunda fita, nós vamos poder ver como você vai poder ajudar o seu cliente a decidir. Muito bem, agora vamos ver o que é a PNL. A PNL, ou Programação Neurolinguística, tem várias definições. E é muito mais fácil usar a PNL do que definir, por causa da sua diversidade. Ainda assim, nós temos uma definição formal para a PNL, e essa definição é: PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Experiência subjetiva é tudo aquilo que acontece no nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos processos mentais, e é isso que a PNL estuda. Agora, nós podemos dar para a PNL uma definição ainda mais prática. Podemos dizer que a PNL é a arte e a ciência da excelência pessoal. Excelência pessoal? Exatamente. A PNL permite que você alcance estados de excelência, que você tenha um desempenho excelente. E nós dizemos que ela é uma arte porque cada pessoa traz para a PNL alguma coisa de si. Então, cada pessoa experimenta e vivencia a PNL de um modo diferente. Nesse sentido, é como se fosse uma arte em que você desenvolve aquilo que você quiser. Mas não é só isso. A PNL também é uma ciência. E é uma ciência porque ela possui métodos e técnicas bem definidos que vão garantir que você alcance o objetivo que você quer. E como a PNL faz isso? A PNL faz isso de várias maneiras. E uma das maneiras que interessa muito a gente é a modelagem. E o que é a modelagem? A modelagem começa quando você encontra um modelo. O modelo é alguém que tem características, comportamentos e que gera resultados que você quer ter. E você pode, com a PNL, identificar os comportamentos que o modelo tem e os resultados que você quer. Você pode decompor esses comportamentos em unidades as quais você será capaz de aprender, porque serão unidades pequeninas o suficiente para isso. E depois você poderá reproduzir esses comportamentos, gerando os mesmos resultados ou resultados semelhantes. Isso é a modelagem. E você pode estar curioso, como eu estaria, para saber também o seguinte: por que PNL? Por que Programação Neurolinguística? Programação refere-se aos nossos pensamentos, aos nossos processos mentais e à forma como eles são organizados. Essa maneira de organizar os pensamentos a gente chama de um programa. É um programa mental. Neuro, porque esses processos mentais e esses programas vão rodar no nosso sistema neurológico. E, finalmente, linguística. Linguística porque a PNL usa a linguagem para modificar o sistema neurológico e mexer nos programas mentais. Daí nós temos o nome, Programação Neurolinguística. E é através da PNL que você vai poder vender muitas vezes mais. Agora, nós vamos ver como você vai poder entrar em sintonia com o seu cliente usando as técnicas da PNL. Para isso, nós dispomos de 3 métodos. Um deles é usar a congruência. O outro, o conhecimento e utilização dos sistemas representacionais. E o terceiro, a técnica de espelhamento. Vamos ver primeiro como nós usaremos a congruência para isso. Congruência é quando o seu comportamento verbal e o não verbal transmitem a mesma mensagem. Nós estamos todo o tempo enviando mensagens às outras pessoas. Essas mensagens são através das nossas palavras, da nossa tonalidade e da nossa postura corporal. Então, quando todas essas mensagens são iguais, nós dizemos que há uma situação de congruência. E a congruência cria confiança. Vocês querem ver um exemplo de incongruência? Vejam só. Quando uma pessoa vai cumprimentar outra pela primeira vez, é muito comum que aconteça a seguinte situação. Uma pessoa chega para outra, vai cumprimentar outra pessoa pela primeira vez e faz assim, ó, tudo bem com você? Você nota que os olhos da pessoa estão dirigidos para outro lugar.
Ou seja, a pessoa não está sendo congruente. Uma parte da atenção dela está no indivíduo que ela está conhecendo naquela oportunidade, enquanto a atenção visual dela está em outra coisa. Ela pode fazer pior do que isso. Ela pode dirigir o corpo dela para uma outra direção também, assim. E as pontas dos pés apontando para um outro lugar. Então, como você deve fazer para ser congruente quando você encontra o seu cliente pela primeira vez? Dirija toda a sua atenção para ele. Cumprimente-o olhando nos olhos ou no rosto. Vire o seu corpo na direção dele e mantenha as pontas dos pés na direção dele. Como agora eu posso ser congruente com você, não é mesmo? Muito bem? Uma outra definição de congruência é dizer que congruência é quando todos os seus recursos internos estão alinhados na direção do mesmo objetivo. Isso quer dizer que se você está fazendo a venda, as suas crenças, os seus comportamentos, a sua fisiologia, tudo está alinhado na mesma direção. E para resumir, tudo isso é que você acredita no seu produto e acredita que está fazendo o melhor negócio para você e para o cliente. Porque se você estiver vendendo um produto ou serviço no qual você não acredita, você vai mandar essas mensagens de alguma forma, seja verbal, seja na tonalidade ou seja na postura corporal. Então, para ser congruente, é importante que você não só alinhe-se totalmente na direção do seu objetivo, como garanta que todas as mensagens que você estiver dando digam a mesma coisa. Isso é congruência. Além da congruência, um outro recurso muito importante que você pode utilizar é o conhecimento e a utilização dos sistemas representacionais. O que são sistemas representacionais? São apenas os canais sensoriais que nós usamos para processar a informação, para representá-la na nossa mente. Muito bem, canais sensoriais são os nossos 5 sentidos, ou seja, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Como nós vamos usar esse conhecimento? Você nunca falaria com uma pessoa que falasse somente inglês em português, não é mesmo? Ou vice-versa. Isso seria considerado uma falta de educação. Então, o nosso objetivo é falar a mesma linguagem do cliente. E se o cliente está representando a informação no canal visual, nós vamos procurar falar com ele nesse mesmo canal. Quando ele estiver representando a informação no canal auditivo, nós vamos procurar falar com ele nesse mesmo canal. E assim por diante. Então, primeiro é importante que nós sejamos capazes de reconhecer o canal no qual o cliente está operando. O cliente opera no canal visual quando ele faz imagens mentais. Muitos de nós fazemos imagens mentais quando pensamos. E quando você faz imagens mentais, a gente diz que você está funcionando no sistema representacional visual. Da mesma forma, o sistema representacional auditivo é utilizado quando você forma representações sonoras, auditivas, sons, palavras, que você cria dentro do seu cérebro. Também temos o sistema sinestésico. O sistema sinestésico é o sistema que corresponde ao tato e à sensação. As pessoas que gostam de sentir, de ter sensações, representam a informação recebida do mundo no formato sinestésico. Também temos a representação olfativa e a gustativa. Porém, elas não são tão utilizadas quanto são o visual, auditivo e o sinestésico. Então, o importante vai ser nós reconhecermos quando que o cliente está usando cada um desses canais, para que possamos usar o mesmo canal. Uma forma de reconhecer o canal sensorial que o cliente está utilizando é através dos predicados verbais que ele usa. Predicados são palavras, verbos, adjetivos e advérbios que vão mostrar em que canal o cliente está operando. Por exemplo, se uma pessoa está funcionando no canal visual, ela tende a usar palavras relativas a esse canal. O que é visual? Por exemplo, você falar foco, brilho, bonito, forma, colorido e outras palavras que têm a ver com o sentido da visão,
Quando uma pessoa está usando esse tipo de palavras, a gente diz que ela está operando no canal visual. Da mesma forma, a pessoa poderá estar operando no canal auditivo. E nesse caso, ela usará palavras como ouvir, dizer, harmonioso, barulho e outras palavras que têm a ver com o canal auditivo. Ela não vai querer ruído na comunicação dela, não é mesmo? Você também pode encontrar pessoas que vão estar operando no sinestésico. E no sinestésico, as pessoas falam coisas que têm a ver com tato e sensação. Por exemplo, podem dizer frases do tipo, isso não está batendo bem comigo, não. Eu sinto que essas coisas não estão legais. Então, bater, sinto nesse caso, e outras palavras de natureza de tato e movimento são palavras sinestésicas. Você vai identificar o canal que o seu cliente está operando pelos predicados e por outros componentes também. Você pode estar curioso perguntando, mas Maurício, tudo bem, eu entendi isso. Você vai verificar em que canal o cliente está funcionando pelas palavras que ele diz. Podem ser palavras visuais, auditivas, sinestésicas, de tato, movimento. Mas e o que eu faço com isso? Para que serve isso? Eu vou dar para você um exemplo de como a diferença dos canais pode criar uma situação de falta de sintonia. Imagina só, um exemplo. O cliente chega numa loja de som e tem um vendedor na loja. O cliente entra e fala assim, amigo, dá para você me mostrar um equipamento de som aí? Eu queria ver um equipamento de som. O vendedor, que é um cara que adora som, não repara que o cliente está usando as palavras ver e mostrar. Dá para você me mostrar um equipamento de som? Eu gostaria de ver um equipamento de som. E o vendedor sai. Vem aqui que você vai ver. Aí liga o equipamento, bota o som alto. Enquanto o cliente tenta olhar para o equipamento, que talvez ele queira até decorar a casa dele com aquilo, quem sabe? O vendedor se preocupa em mostrar balanço, frequências e outras coisas sonoras que não estão interessando o cliente naquele momento. Isso cria uma dissonância, uma discordância de canais sensoriais. E o cliente vai ter a sensação de que não está sendo compreendido, que não está sendo bem atendido. Por isso é importante usar os canais sensoriais corretos. É importante o esforço que você vai fazer no sentido de aprender a perceber no cliente o sistema representacional que está sendo usado e usar o mesmo que ele estiver usando. Agora, não rotule os clientes. Não imagine que se uma pessoa no momento está usando o canal visual, ela vai tornar a usá-lo em todas as oportunidades. Quando nós estamos trabalhando no computador, nós usamos o canal visual, porque é esse o canal adequado para trabalhar no computador. Mas quando estamos ouvindo um som, a gente usa o canal auditivo. Nós usaremos vários canais, dependendo do que estivermos fazendo. Muito bem. Os sistemas representacionais não são determinados exclusivamente pelos predicados. Você pode usar outros elementos para saber em que canal o cliente está funcionando. Você pode usar a voz do cliente, que dará indícios de que canal ele está funcionando. A respiração do cliente também vai mostrar coisas para você. A postura corporal do cliente vai te dar sinais também. E até o movimento e a posição dos olhos do cliente vai te dar outras indicações que você poderá utilizar. E é o que nós vamos ver a seguir. Como eu disse, além dos predicados visuais, nós temos outros componentes que podem ajudar a determinar o sistema representacional que o cliente está utilizando. Um desses componentes é a voz do cliente. A voz vai mudar conforme a pessoa esteja usando o canal visual, o sinestésico ou o auditivo. Quando a pessoa está operando no canal visual, ela tende a ter uma voz mais aguda, mais rápida, ela tende a falar rápido porque ela está vendo imagens. Imagens passam muito depressa. Então a pessoa tem vontade de falar mais rápido. E a voz tende a subir um pouco, ficando mais aguda e às vezes até um pouco anasalada. Já quando a pessoa está operando no canal sinestésico, ela fala mais devagar. Porque as sensações demoram mais tempo a serem percebidas por uma pessoa do que as imagens. Então, a pessoa que está no sinestésico, como a gente diz, tende a falar mais lentamente. E como vai acontecer com a pessoa que está no auditivo? A pessoa que está no auditivo vai ter uma velocidade e uma cadência e uma tonalidade intermediárias entre aquela que está no visual
e a que está no sinestésico. Tende a ter uma voz mais melodiosa também, porque a pessoa que está no canal auditivo pega mais facilmente essas diferenças de tonalidade. Muito bem. O que mais nós podemos usar para determinar o sistema representacional do cliente? Podemos usar também a respiração. E a respiração está muito ligada à voz. Quando a pessoa está funcionando no visual, vendo imagens, ela tende a respirar na parte superior do tórax. E a respiração tende a ser mais rápida e mais superficial. Por isso, ela não faz pausas, ela respira rápido e fala rápido também. Já a pessoa que está no canal sinestésico tende a respirar mais devagar, e a respiração dela acontece na parte inferior do tórax. E ela tende também a introduzir pausas no seu discurso, porque ela usa essas pausas literalmente para respirar, pois ela respira de uma maneira mais profunda. Você vai reconhecer facilmente uma pessoa que está no canal sinestésico pela sua respiração. E agora, como fica o caso da pessoa que está no canal auditivo? É fácil. Essa pessoa vai se situar entre a pessoa que está no canal visual e a pessoa que está no canal sinestésico. Ela não vai respirar nem tanto na parte superior do tórax, como acontece no caso do visual, nem tão rápido, e não vai respirar também nem tão lentamente e nem tão embaixo no abdômen, como acontece com a pessoa que está no canal sinestésico. Ela vai ficar no meio das duas. E você vai poder reconhecê-la também. Agora, um outro elemento importante para você considerar no reconhecimento do sistema representacional do cliente a partir de pistas não verbais é a postura corporal. E a postura corporal muda conforme a pessoa esteja processando no canal visual, no auditivo ou no sinestésico. Por exemplo, se uma pessoa está funcionando no canal visual, ela vai tender a fazer imagens e vai gesticular na parte superior do seu campo visual, porque as imagens acontecem em cima. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, sentada a uma mesa, processando no canal visual, ela vai tender a ficar ereta. E se fizer gestos, vai fazê-los dessa forma. Agora, você já deve ter visto em alguma reunião uma pessoa funcionando no canal sinestésico. Porque uma pessoa funcionando no sinestésico tende a ter sensações em volta do plexo solar e do abdômen. E a pessoa protege essa região fazendo assim. Eu mesmo já estive numa reunião com 2 clientes, nos quais um deles estava nessa posição, ereto, olhando para cima, e quando falava e gesticulava fazia dessa forma. Já o outro cliente que estava ao meu lado fazia assim, e olhava para mim assim. E os seus gestos, quando acontecem por aqui também. Ele fala, não, porque isso e aquilo, desse jeito. O que eu fiz? Enquanto eu estava falando com um cliente que estava no visual, eu levantava um pouco o meu corpo para olhar para ele. E falava um pouco mais rápido. E quando eu tinha que falar com outro cliente que estava no sinestésico, eu fazia assim. Não tão exageradamente quanto ele fazia. Ele quase que deitava na mesa, esse cara. E eu olhava para o lado e falava com ele também. E vocês vão dizer, puxa, mas os caras devem ter notado isso, deve ter ficado muito estranho. Não, nada disso. A negociação foi muito bem, todo mundo se sentiu confortável, inclusive eu. Já no caso da pessoa auditiva, a postura corporal vai ser um pouco diferente. Ela vai também ficar numa situação intermediária entre a visual e a sinestésica. Enquanto a visual vai estar com o corpo ereto, como eu disse, e a sinestésica vai estar protegendo essa parte, assim um pouco curvada, a pessoa que está no canal auditivo tende a ficar numa postura intermediária com algumas características próprias. É muito comum que a pessoa que está no canal auditivo fique com a cabeça inclinada para um dos lados, com a mão aqui ou com a mão no queixo. Tanto faz um lado ou outro. E quando você notar que em um auditório, você olhando por trás, várias pessoas estão com a cabeça assim, o que também é muito comum, isso é um indicador de que essas pessoas estão processando no canal auditivo. Uma outra forma de identificar o sistema representacional que está sendo utilizado pelo cliente é através da posição dos olhos. Quando o cliente está no canal visual, ele tende a levar os olhos para cima, porque as imagens aparecem na parte superior do campo visual. Então, se você notar um cliente olhando
assim ou assim, ele provavelmente está recordando ou fazendo imagens visuais. Algumas pessoas não olham para cima quando estão visualizando, olham para frente com foco no infinito. Isso também pode acontecer. Agora, se o cliente estiver no canal sinestésico, estiver tendo sensações, ele vai ter uma tendência de olhar nesta direção. Se uma pessoa está conversando com você e de repente ela sente alguma coisa, por exemplo, sente o estômago, você vai observar que ela levará os olhos para baixo. Ela vai dizer, essa olhada para baixo é consequência da sensação da pessoa entrar no canal sinestésico. Quando a pessoa olha para o lado de cá, assim, normalmente ela está ouvindo alguma voz dentro dela. Todos nós temos um diálogo interno, uma vozinha que diz alguma coisa para a gente. E é normal uma pessoa, quando presta atenção nessa voz, baixar um pouco os olhos assim. E finalmente, quando a pessoa está no canal auditivo, ela tende a manter os olhos na horizontal e possivelmente olhar para um dos lados, como se prestasse atenção em algum som que está tocando atrás dela. Você não precisa saber todos esses detalhes de posições visuais, mas você deve saber apenas que quando a pessoa está olhando para cima, ela tende a estar no canal visual. Para baixo, pode estar tendo sensações ou ouvindo diálogo interno. E se olhar na direção horizontal, é provável que ela esteja no canal auditivo. Agora, tenha cuidado. Você deve utilizar todos esses elementos em conjunto, desde os sistemas representacionais até a posição dos olhos, para determinar em que sistema o cliente de fato está. Use os predicados, use a postura, a voz, a respiração e a posição dos olhos para saber isso. Porque, sabendo em que sistema o cliente está, você poderá entrar em sintonia com ele. E uma das coisas importantes para entrar em sintonia é o espelhamento que nós veremos a seguir. Uma forma importante de você poder entrar em sintonia com o cliente é através do que se chama espelhamento. Espelhamento é quando você reproduz algum comportamento do cliente de uma forma sutil, íntegra e respeitosa. Na verdade, o espelhamento busca encontrar uma sintonia não verbal com o cliente. Enquanto através do uso dos predicados você entra em sintonia verbal com o cliente, você fala a mesma linguagem que ele, através do espelhamento você busca uma sintonia não verbal, ou seja, você usa a tonalidade da sua voz, a sua postura e movimentos corporais para entrar em sintonia com o cliente. E como se faz isso? Você pode pegar algum movimento do cliente, alguma coisa que ele está fazendo, e fazer uma outra coisa semelhante. Essa é a ideia do espelhamento, daí o nome. Você funciona mais ou menos como se fosse um espelho do cliente. Agora, existem 3 formas de espelhamento. O espelhamento direto, quando você faz exatamente o que o cliente está fazendo. O espelhamento parcial, quando você espelha parcialmente o comportamento do cliente. E o espelhamento cruzado, onde você espelha o comportamento do cliente com outro comportamento análogo, mas não igual. No espelhamento direto, você faz o que o cliente está fazendo. Por isso ele deve ser usado com muito cuidado, senão fica caricato e deixa de ser respeitoso, podendo provocar o efeito inverso ao que você busca. Por exemplo, se o cliente tem um jeito de falar assim, bom dia, tudo bem com o senhor? Eu não posso mudar a minha voz e dizer, bom dia, tudo bem, como vai? Isso seria até uma cena de programa cômico. Agora, se o cliente tende a falar muito rápido, por exemplo, porque ele está no canal visual, eu também vou acelerar um pouco a minha voz para poder acompanhá-lo. E a gente diz que isso é um espelhamento parcial. Você pode fazer espelhamento parcial usando também o seu corpo. Por exemplo, se o cliente senta e cruza as pernas, dessa maneira, imagine que ele estivesse aqui ao meu lado. Eu poderia cruzar as pernas do mesmo jeito. Mas se eu exagerar, talvez fique um pouco estranho, não é? Então, uma maneira de fazer o espelhamento parcial do cliente cruzando as pernas assim é essa. Eu cruzo também os meus tornozelos. Eu modifiquei um pouco o que o cliente está fazendo. Fiz o que ele está fazendo numa intensidade menor,
ao invés de cruzar as pernas, cruzei os tornozelos. Isso também é espelhamento. Um outro tipo de espelhamento é o espelhamento cruzado. No espelhamento cruzado, você faz alguma coisa análoga, mas não igual. Por exemplo, se o cliente está sentado e você nota que o cliente está fazendo assim, enquanto conversa, esse movimento com os dedos, tamborilando sobre a mesa, você não vai fazer a mesma coisa, mas você pode fazer um movimento equivalente, como agora eu estou fazendo com o meu pé direito. E o cliente não vai notar esse movimento, porque vai ficar fora da consciência dele. Mas a sintonia acontece a nível não consciente. Quando você encontra uma pessoa que fala a mesma linguagem que você, que entra no seu mundo, você tem a agradável sensação de estar sendo compreendido e acompanhado. E todos nós queremos isso. Isso que você consegue através do espelhamento. Seja ele direto, usado com muito cuidado, parcial, que é muito mais seguro, ou cruzado, para o qual você precisa ser um pouco mais talentoso, mas também é muito interessante. Você pode espelhar a velocidade da voz do cliente, pode espelhar a tonalidade da voz do cliente, e existe um espelhamento mais difícil, porém que compensa o investimento nele, porque é muito mais poderoso. E esse é o espelhamento da respiração. Espelhar a respiração do cliente significa acompanhar o ritmo da respiração dele. E você pode fazer isso também. Você vai notar que quando duas pessoas estão em forte sintonia, como é o caso de um casal apaixonado ou de amigos que se conhecem há muito tempo, essas pessoas vão respirar no mesmo ritmo. E como você faz para acompanhar o ritmo da respiração do cliente? Como dizem, não adianta olhar na boca, porque não sai colorido. Então você vai ter que olhar o ombro da pessoa, porque o ombro sobe e desce, conforme a pessoa inspira e expira. É claro que eu exagerei esses movimentos, mas com um pouco de prática, você vai ser capaz de saber quando a pessoa está inspirando ou expirando. E use isso a seu favor. Fale no momento em que a pessoa estiver expirando e dê pausas quando ela estiver inspirando. Assim, você vai ser capaz de usar a respiração do cliente para entrar em sintonia com ele. É fantástico, não é mesmo? Então, agora eu gostaria de dizer uma outra coisa para vocês muito importante com relação à manutenção da sintonia com o cliente. Isso se refere a você retornar a mensagem que você está recebendo. Quando uma pessoa fala com a gente, ela está nos dando uma mensagem e ela normalmente espera receber essa mensagem de volta. E, no entanto, muitas vezes nós esquecemos disso. Vocês querem ver um exemplo? Veja só, vamos imaginar que eu chego para um colega no trabalho e digo assim: Fulano, quanto é que foi o jogo do Brasil ontem, hein? Aí o cara olha para mim e fala assim: não sei. Você acha que vai chover hoje? Eu sinto um certo desconforto quando isso acontece. Porque eu perguntei, quanto foi o jogo do Brasil ontem? Aí o cara falou simplesmente não e saiu para um outro assunto totalmente diferente. Vai chover hoje? Será que vai chover hoje? Aí vocês vão me perguntar, tudo bem. Então como é que deveria ser? É meio óbvio, mas a gente esquece de fazer. Deveria ser assim. Eu chegava e perguntava, ô fulano, quanto é que foi o jogo do Brasil ontem? Aí ele dizia para mim, olha, não sei, cara. O Brasil jogou com quem? Aí eu falava, o Brasil jogou com a Alemanha. Ah, é? E você viu o jogo? Não, pô, eu estou perguntando quanto foi. Ah, tudo bem, você podia ter visto até a metade. Vem cá, por falar nisso, será que vai chover hoje? É um pouco diferente, não é? Não importa se o diálogo poderia ter acontecido dessa forma ou não. O que importa é que, em uma ocasião, a pessoa não me retorna nada do que eu falei e parte para uma outra coisa. Na segunda ocasião, a pessoa retorna a minha mensagem e depois disso, ela entra na mensagem que ela quer mandar. Vocês viram comigo várias técnicas para entrar e ficar em sintonia com o cliente nesta primeira fita. Na segunda fita, vocês poderão ver como ajudar o cliente a decidir. Ajudar o cliente a decidir de forma que ele tenha o melhor negócio para ele e para você. Esta é uma situação de ganha-ganha, em que as duas partes são beneficiadas, porque a boa compra e a boa venda andam juntas. E até lá!